Ora viva, Manuel Moreira, Medicina Tradicional Chinesa, Macrobiótica, Arte de Viver com Saúde de Alto Nível. Hoje quero falar aqui sobre aneurismas, né? Como é que acontecem e como é que podemos prevenir, né? Como é que podemos fazer com que isso não venha a acontecer, né? O que é um aneurisma, né? Pronto, quem não sabe vai ficar a saber agora. Então, um aneurisma é uma dilatação anormal de um vaso sanguíneo por enfraquecimento das paredes do vaso, portanto, por frouxidão, por as paredes ficarem fracas. Portanto, geralmente em artérias, embora possa acontecer também em veias, né? Em termos de formato, há dois tipos. Há o aneurisma esférico, que é designado aneurisma saciforme ou sacular, porque faz lembrar um saco, e há o aneurisma alongado, ao longo do eixo principal do vaso, portanto, designado fusiforme, porque lembra um fuso, né? Então, esse aneurisma sacular, portanto, de formato mais esférico, né, ocorre em artérias, né? E é associado na medicina convencional ocidental, por exemplo, a defeitos congénitos, hipertensão arterial, etc. Né? Por falar em aneurisma aqui das artérias, né? Portanto, sabem como é que morreu Einstein, o Albert Einstein, o inventor da teoria da relatividade, né? Pronto, em 1950, os médicos diagnosticaram um aneurisma na aorta abdominal do Albert Einstein, né? Pronto, e na altura os médicos, portanto, colocaram papel celofane em volta do vaso, para o vaso não rebentar, portanto, e não fizeram mais nada, né? Pronto, entretanto, o Einstein não quis que os médicos fizessem mais cirurgias, né? Pronto, e passado 5 anos, portanto, o Einstein planeou tudo para ter uma morte digna, ou mais digna possível, pronto, e morreu em 1955, passados 5 anos, né? Então, mas, por exemplo, se ocorrer no cérebro, um aneurisma, por exemplo, se rebentar no cérebro, vai dar origem a um derrame cerebral, portanto, um AVC, um acidente vascular cerebral hemorrágico, né? Portanto, em termos de tamanho, pode ser do tamanho do aneurisma, pode ser de alguns milímetros, que é chamado um aneurisma baby em inglês, né? Portanto, significa um aneurisma bebê, um aneurisma pequenino, mas pode ir até 2 centímetros ou mais, né? Que é chamado um aneurisma gigante já. Portanto, o aneurisma forma-se ao longo da vida, portanto, a ruptura dá-se, em termos estatísticos, sabe-se que ocorre geralmente entre os 43 e 45 anos de idade. No entanto, pode acontecer mesmo em crianças ou em idosos também, né? Embora mais raramente. Agora, quais são as causas, né? Então, na medicina convencional ocidental, a ruptura de aneurisma, portanto, o casos em que o aneurisma rebenta, né? Pode estar relacionado com hipertensão arterial, com consumo de drogas, consumo de bebidas alcoólicas, contraceptivos orais, portanto, mulheres estejam atentas, né? Um dos inúmeros efeitos nocivos de pílula anticoncepcional, né? Portanto, pode provocar aneurisma, né? Isto está na internet, podem ver, portanto, não sou eu que digo, né? Por exemplo, parto, esforços físicos em geral, obesidade, a obesidade na medicina chinesa está associada com vasos pâncreas, portanto, sedentarismo, tabagismo, portanto, curiosamente o tabagismo está associado com o pulmão, e o pulmão é filho de vaso pâncreas na teoria dos 5 elementos, muito interessante, não é? Então também está relacionado com o vaso pâncreas indiretamente, neste caso, né? Então, na medicina tradicional chinesa, a compreensão da causa fundamental do aneurisma e a sua ruptura, que pode levar, se houver uma ruptura, vai dar origem a um derrame, né? Um derrame sanguíneo. Mas é muito simples, claro e compreensível do meu ponto de vista, né? Trata-se de um déficit do vaso pâncreas. Déficit de energia. Depois sabe-se da medicina tradicional chinesa que uma das funções do vaso pâncreas, entre muitas outras, é a contenção de sangue dentro dos vasos, portanto, fazer com que os vasos não rebentem, né? Fazer com que o sangue não saia para fora dos vasos, né? Portanto, provocando depois uma hemorragia, né? Um derrame. Então, portanto, em palavras muito simples e muito claras, trata-se de um estado de fraqueza ou de frouxidão do vaso sanguíneo que progressivamente se vai dilatando, né? Podendo acabar por rebentar e, portanto, nesse caso, vai dar origem a uma hemorragia, né? Então, ora, esse enfraquecimento, essa frouxidão, essa falta de firmeza, essa falta de tônus, essa falta de tonicidade, portanto,
traduz-se em termos de medicina tradicional chinesa déficit de energia ou déficit de Qi do vaso pâncreas, a qual pode levar a vários tipos de doenças em diferentes órgãos, mas devido à mesma causa básica, né? A mesma causa fundamental, falta de energia do vaso pâncreas, né? Que pode levar depois à falta de energia noutras partes do corpo ou no corpo em geral, como nos casos, por exemplo, da astenia geral ou o síndrome de fadiga crónica, etc. Agora, vou dar exemplos de doenças associadas também a esse déficit de Qi do vaso pâncreas e consequente fraqueza e frouxidão. Portanto, além dos aneurismas, portanto, os aneurismas é o que estamos a falar hoje, mas para compreenderem melhor a causa do aneurisma, por exemplo, também varizes, hemorroidas, hematomas, hemorragias em geral, portanto, hemorragia do nariz, hemorragia uterina, etc. Né? Portanto, hemorragia uterina disfuncional, né? Não estou a falar na menstruação normal, né? Mas quando a pessoa tem sangue a mais, etc. Né? Que sai sangue demasiado, né? Então, por exemplo, a nível do sistema digestivo, portanto, sabe-se que o vaso pâncreas governa o sistema digestivo, é um dos órgãos principais do governo do sistema digestivo. Então, por exemplo, a pessoa que sofre, por exemplo, de disenteria crónica, diarreia crónica, síndrome de cólon irritável, síndrome de intestino permeável, divertículos, né? O divertículo é um abolamento do intestino, portanto é uma coisa semelhante ao divertículo, só que neste caso, em vez de vaso sanguíneo, temos o intestino, temos um tubo, que é o intestino, em vez de ser o tubo da artéria ou da veia, né? Então, por exemplo, noutras partes do corpo pode acontecer petoses ou prolapsos, são órgãos caídos, né? Por exemplo, o estômago caído, intestino caído, pálpebras caídas, o rim caído, ânus caído, bexiga caída, útero caído, por exemplo. Neste momento estou a tratar uma senhora que está com petose do útero, né? Está com indicação para fazer cirurgia, mas pronto, vamos ver se conseguimos evitar a cirurgia, né? Também, por exemplo, pessoa que sofre de síndrome de fadiga crónica, pessoa que sofre, por exemplo, de obesidade, úlceras crónicas, apatia, sonolência, isso está relacionado também com déficit de Qi do vaso pâncreas, né? Agora, por exemplo, noutras partes do corpo ainda, por exemplo, hérnias, né? Hérnia também, embora assim à primeira vista, para quem não entende, parece que não tem nada a ver. O que é que tem a ver a hérnia com o divertículo? Tem a ver muito, né? Por exemplo, a hérnia inguinal, hérnia epigástica, por exemplo, que inclusive ocorre aqui na região do estômago, portanto, que é governada pelo vaso pâncreas também, né? Estômago vaso pâncreas, portanto, na região do VC12, Zhongvan, que é o ponto de reunião das vistas, um ponto que tonifica o yang. Por exemplo, a hérnia umbilical, portanto, do umbigo, né? Hérnia do hiato, aqui à saída do estômago, na parte de cima, né? Que pode dar azia, vômitos, hérnia discal, que ocorre geralmente na região lombar, embora possa acontecer noutras partes da coluna, mas geralmente, a maior parte das vezes, é na região lombar, e depois dá origem ciática, por exemplo. Conclusão, todas estas doenças são manifestações de déficit de Qi do vaso pâncreas, déficit de energia do vaso pâncreas, levando à fraqueza, à frouxidão, de tecidos, podendo originar rupturas, ou de órgãos, podendo originar fraqueza de funcionamento. Então, agora, prevenção, né? Vamos agora à prevenção. Portanto, como é que se faz a prevenção de aneurismas? Então, em primeiro lugar, evitar coisas que enfraquecem a energia do vaso pâncreas, tais como, por exemplo, excesso de líquidos, inclusive água simples, ou chás, sopas, alimentos aguados, etc. Né? Por exemplo, no Japão, quando uma pessoa está para morrer e está em sofrimento e os familiares estão à volta, não querem que ele sofra mais, dão-lhe um copo de água e a pessoa morre imediatamente, né? Porque já está muito enfraquecida, então a água vai enfraquecer mais. Então cuidado com essa ideia de beber muita água, beber muita água, beber muita água. Quanto mais água bebe, mais enfraquece, mais enfraquece, mais enfraquece. Então mais candidata fica a divertículos e outras doenças, né? Então, por exemplo, alimentos crus também, alimentos frios ou gelados, portanto, tudo isso enfraquece o vaso pâncreas. Excesso de alimentos demasiado in, ricos em potássio, tais como frutas, sobretudo cruas, ou frutas grandes, ou frutas tropicais, ou frutas frias, né? Ou geladas, pior ainda, né? Sumo de frutas, doces, sobremesas, alimentos gordurosos, bebidas alcoólicas, isso vai prejudicar e enfraquecer o vaso pâncreas, né? Sedentarismo, portanto, falta de exercício corporal, ou também excesso de esforços corporais, com intensidade, seja em excesso em intensidade, seja em excesso em duração, isso também vai prejudicar, né? Costuma ser que o que é de menos faz falta, mas o que é de mais é erro, né? Então, agora, fatores que fortalecem a energia do vaso pâncreas e, consequentemente, podem contribuir para evitar aneurismas ou evitar derrames de aneurismas, ou pelo menos atrasar ou levar que aconteça o mais tarde possível, né?
uma das coisas, comer cereais integrais, cozinhados, né, devidamente cozinhados, como alimento principal, sobretudo arroz integral. Também, por exemplo, o milho painço, milho painço também é muito indicado. Portanto, comer vegetais cozinhados na forma de ligeiramente tostados e cozinhados com pouca água, ou apenas salteados, refogados, assados, de maneira a ficarem o mais secos depois de cozinhados, né? Que é a tal questão de diminuir o líquido, né? Beber o menos possível, apenas o mínimo necessário para satisfazer a sede, por a razão que já expliquei, né? Então, comer e tomar tónicos de base de pâncreas na alimentação, né? Por exemplo, o arroz integral, aqui o milho painço, né? Por exemplo, nas bebidas também pode-se usar também bebidas, como já mencionaste, já vamos ver, e fitoterapia. A nível da alimentação, alimentos suavemente doces, como os cereais, por exemplo, cenoura, cebola refogada a longo tempo em fogo baixo até caramelizar, à medida que a cebola vai refogando, assim devagarinho, em fogo lento, tapado, durante 3 horas, por exemplo, aí fica tipo caramelo, parece mais doce que açúcar, né? E é muito, muito útil, né? Então, alimentos redondos, pequenos, de cor amarela, como é o caso aqui do milho painço, estão a ver? É pequenino, é redondinho e é amarelinho, né? Então, isto é excelente para o base pâncreas, né? Por exemplo, sementes de lótus, por exemplo, né? Também, ó, redondinha, também amarelada, né? Pequena também. Sementes de lótus, abóbora pequena, principalmente abóbora pequena, amarela, por exemplo, uma bolina, inhame, etc. Né? A nível de chás, portanto, chás medicinais, por exemplo, chá de 3 anos, que é muito usado na macrobiótica, portanto, seja coquicha, seja baixa, mas portanto, é chamado chá de 3 anos. A nível de fitoterapia chinesa, por exemplo, temos esta fórmula, middle form, né? Buzong Ikivan, é uma forma tradicional, milenar, muito boa para fortalecer o base pâncreas, para evitar este enorme tipo de doenças da lista que eu falei, né? Não só dos aneurismas, mas das outras também, que estão relacionadas com déficit de base pâncreas. A nível de exercício, por exemplo, aquele exercício de sacudimento, que a pessoa está deitada de barriga para cima a sacudir, vejam um vídeo que eu tenho sobre isso, sobre sacudimento. Um vídeo que também tenho e que mostra um exercício também que é muito bom para o braço pâncreas, é chamado puxar estrelas, né? Podem ver nos meus vídeos sobre o Qigong, chamado puxar estrelas, né? Que a pessoa faz assim com os braços, podem ver, né? A nível da acupuntura e uma sugestão, por exemplo, há aqui um ponto importante, este ponto P9, chamado Tai Yuan, é o ponto mestre dos vasos sanguíneos ou das artérias. O VC12, que fica aqui na região do estômago, o ponto Zhongvan, portanto, que é o ponto mestre das vistas, portanto, está relacionado com o Yang, do corpo em geral. O estômago 36, do San Li, uns dedos abaixo do joelho, né? Do lado de fora do joelho, portanto, são pontos que tonificam a energia da base pâncreas. Há muitos outros, estou a apenas dar 3 exemplos muito simples, né? Então, era esta a mensagem que tinha para vos trazer hoje. Vejam, por favor, na descrição de vídeo os meus contactos. Terei ao vosso inteiro dispor para qualquer dúvida, qualquer questão, consulta, tratamento, etc. Né? Foi um grande prazer estar convosco. Manuel Moreira, até sempre, até o próximo vídeo.